No começo, nosso protagonista é brutalmente surrado, quase morrendo. Um estranho aponta que ele progrediu muito nos últimos 2 anos, e uma garota diz que os testes para alcançar o rank E não deveriam ser um problema para ele agora. Outro indivíduo alerta que o desafio pode ser ele acabar destruindo toda a arena. Assim, os 4 que deram uma surra nele aparecem pra gente. Depois disso, alguém destaca a importância de seguir os sonhos enquanto jovem. Mesmo assim, ainda há adultos maduros que ainda não desistiram de seus sonhos. Ao se dirigir até a atendente da guilda, ela reconhece o protagonista o chamando de Rick, perguntando se ele é o senpai dela, e logo se apresenta como Alisa. Nisso, Rick menciona que já se passaram 2 anos desde que saiu de lá, e Alisa revela surpresa quando ele deixou o emprego e se tornou um aventureiro. Rick, um pouco tímido, comenta que iniciar essa carreira aos 30 anos é impensável, explicando que normalmente as pessoas começam como aprendizes de rank E na adolescência e avançam para aventureiros novatos após 2 anos. Mudando de assunto, Alisa pergunta o que Rick fez durante todo esse tempo. Ele responde que passou treinando nas montanhas com seus mentores. Nesse momento, um bêbado aparece e importuna Alisa, insistindo em se divertir com ela. Quando ela tenta recusar, ele agarra sua mão e faz comentários desrespeitosos, mas Rick intervém, acalmando o homem e dando-lhe uns tapinhas na barriga, pouco antes dele desmaiar de tão bêbado que estava. Rick então o ajuda a se sentar, alertando sobre os perigos do excesso de álcool. Alisa sorri e entrega a Rick o cartão de teste para o Rank E. E ao ver o número 4242, Rick fica imediatamente preocupado com seu significado. Então, ele sai dali e encontra Hane, que começa a fofocar depois de dar uma olhada indiscreta nele. Alguns reconheceram a marca como uma chapa de ferro e ficaram impressionados. Outros identificaram Rick como um aventureiro procurado por agressão, que já havia alcançado o nível A. A atendente estava incrédula, lembrando do tapa que Rick havia dado no aventureiro procurado, questionando se seu senpai tinha sido responsável por aquilo. Durante as medições do corpo, notaram que Rick tinha 1,74 m de altura e estava extremamente musculoso e definido. Enquanto preenchiam sua ficha, observaram que ele tinha 32 anos, deixando-o um pouco inseguro. Em seguida, ele se dirigiu ao famoso teste de mana, onde colocou a mão em um cristal para medir seu poder mágico. Após várias tentativas, Rick conseguiu apenas gerar uma pequena faísca, recebendo o Rank F. Os presentes na sala começaram a menosprezá-lo, comentando sobre a fraca reação dele. Ao sair da sala, a bola de cristal quebrou misteriosamente. Em outro teste, a funcionária explicou que iriam medir os ataques de Rick utilizando um material ao lado dela, capaz de absorver um grande impacto. O material era um saco de slime, algo que despertou uma memória do passado de Rick. Seu colega musculoso afirmou que, independentemente das armas ou magias que Rick usasse, a base de tudo sempre seria seu próprio corpo. Ele desafiou Rick a destruir o saco de slime dourado com as próprias mãos, pois assim saberia que havia construído um corpo em que poderia confiar. Questionando se aquele saco dourado era realmente tão resistente quanto as presas de um dragão, o homem explicou que isso era natural para aventureiros experientes. Todos na sala começaram a demonstrar seus golpes contra o saco, até que um garotinho chegou e anunciou que era sua vez, repreendendo todo mundo. Descobriram que ele era filho do Duque, e com apenas 11 anos, já possuía uma magia equivalente ao Rank C. O garoto realizou um encantamento mega elaborado, fazendo poses e gestos extravagantes, culminando em um pequeno disparo de fogo. Rick ficou impressionado, especialmente quando o pequeno feixe de fogo atingiu o saco de slime, deixando todos maravilhados e elogiando o garoto como um verdadeiro gênio. Rick se perguntou se aquela magia era realmente de terceira natureza, envolvendo calor. Ele então lembrou quando uma de suas companheiras usou uma magia semelhante, mas de efeito totalmente diferente, que quase o carbonizou e destruiu metade de uma montanha. Rick observou que, apesar de ser a mesma magia, eram notavelmente diferentes, e questionou se ela tinha sido comprimida para produzir tal efeito. Enquanto várias pessoas atacavam o slime, Rick notou que apesar de ser verde, o saco ainda absorvia bastante impacto. Quando chegou sua vez, o homem que o havia provocado chamou a atenção dele, mencionando que ele tinha 30 anos. Ele explicou que geralmente a habilidade mágica para de crescer na idade adulta e sugeriu que Rick considerasse desistir, pois mesmo passando nos testes, ele não poderia progredir muito mais. Rick pensou que talvez ele estivesse certo, mas lembrou de todas as dificuldades que enfrentou para chegar até ali. Ele concordou que começou tarde, mas argumentou que não há idade certa para se tornar um aventureiro ou para aprender algo novo. E completamente determinado, Rick desferiu um soco no saco de slime, fazendo com que ele se partisse em vários pedaços, arremessando-o longe, chegando ao ponto de quebrar uma parede do local. Todos que estavam ali ficaram surpresos, olhando fixamente para ele, e a reação dele foi se perguntar se o saco estava com defeito. Enquanto isso, o garotinho começou a elaborar uma série de planos sem sentido, enquanto no próximo teste, Rick permaneceu ileso ao receber
um ataque do professor. O garoto comentou que nem ele conseguiu se defender contra uma magia de quarta natureza. O avaliador elogiou Rick por ter usado uma magia defensiva adequada para a situação, mas perguntou se não tinha sido apenas uma simples impulsão de ar. E Rick explica que era uma magia de primeira natureza, focada na defesa. O avaliador então decidiu elevar o nível dele, utilizando uma magia de quinta natureza, sugerindo que Rick usasse uma magia de defesa mais avançada. Rick explicou sua limitação. Só podia usar uma magia de ataque e uma de defesa de primeira natureza. O avaliador ficou surpreso com essa restrição, considerando a habilidade precisa de Rick na manipulação mágica, mas Rick assegurou que conseguiria se defender. Ele achou que Rick estava o subestimando e realizou um encantamento completo, lançando um poderoso ataque mágico contra Rick. Novamente, Rick saiu ileso do ataque, dispersando-o para cima e quebrando a barreira do local. Um homem observava de longe e, momentos depois, dirigiu-se à arena para ver o que estava acontecendo. Sylvester chegou e questionou o barulho, considerando-o inapropriado para um teste. Ele perguntou o que estava acontecendo e uma das funcionárias começou a explicar tudo para ele. Ele percebeu que o aventureiro de Rank F havia destruído um saco de slime verde com um único soco e ainda se defendido de um feitiço de quinta natureza e outro de primeira natureza, resultando na cena absurda que estavam presenciando. Rick completou a primeira parte do seu teste e foi conversar com sua companheira. Ela perguntou como ele se saiu e Rick disse que estava confiante de que tiraria nota 10. Ela então o apoia brincando que não deveriam subestimar um ex-trabalhador de escritório. Mas Rick ainda estava incerto se passaria no primeiro teste de magia, e ela pergunta se ele está preocupado em relação aos testes práticos. Ele então menciona que se saiu bem nesses, mas ficou preocupado por ter tirado nota F no teste de magia. Enquanto conversavam, o garoto irritante que causara problemas antes veio reclamar com Rick, frustrado por não ser mais o centro das atenções. Rick levantou-se e perguntou qual era o problema do garoto. Nisso, ele começou a chorar, enquanto outra garota se aproximava. Rick perguntou se ela era irmã do garoto, e ela confirmou, dizendo ser a filha mais velha da família do Duque. Então, os dois começaram a debochar de Rick, dizendo que ele tinha 40 anos, o que o deixou bastante irritado, iniciando uma discussão com o garoto. A garota tirou a luva e a jogou em Rick, e ele questionou o que ela estava fazendo e do que se tratava, enquanto dizia que podia sujar as luvas jogando assim, e por ser uma nobre, ela podia não ter noção, mas lavar luvas como aquela dão muito trabalho. Nisso, a sua parceira perguntou se ele pegar a luva não significava que aceitava o duelo, e Rick percebeu que estava em apuros. No dia do duelo na arena, a garota começou a explicar as regras, mencionando que cada lado poderia fazer uma exigência. Ela propôs que o perdedor servisse como vassalo do vencedor até a morte. Rick ficou preocupado ao descobrir que ela era uma das cavaleiras do reino, e Rheanette, sua companheira, explicou que os cavaleiros do reino mantinham a paz em Furen, sendo comparáveis aos aventureiros de Rank B. Rick ficou surpreso ao perceber que teria que lutar contra alguém capaz de derrotar um monstro de alto nível sozinha. Rheanette pediu para Rick pegar leve, mas ele explicou que era um aventureiro de Rank E, recém-registrado. Rick recordou todas as dificuldades que passou e acabou vomitando, mas ela o incentivou a confiar em si mesmo, lembrando-o de que fazia parte do grupo que se orgulha de ser o mais forte de todo o continente, o Punho de Oricalco. Rick então se aproximou dela e notou que ela era do tipo espadachim, especializada em fortalecer seu corpo e habilidades com armas. Ele se perguntou se conseguiria acompanhar sua velocidade, mas ela passou rapidamente por ele e cortou o portão atrás de Rick. Os dois irmãos começam a zombar dele, como se ele não tivesse chance. Com isso, ela promete que não erraria de propósito da próxima vez. Ela avançou novamente e Rick observou, achando que ela estava se movendo lentamente. Ele perguntou se ela realmente estava usando sua máxima velocidade. Rapidamente, ele conseguiu se esquivar, surpreendendo ela por ter previsto seu movimento. Ela comentou que ele poderia ter feito isso uma vez, mas não conseguiria repetir o feito. Rick percebeu que ela era mais lenta do que parecia e questionou como ela poderia ser uma cavaleira de segunda classe com aquele desempenho fraco, até pensando se ela havia usado de nepotismo para alcançar seu posto. Enquanto pensava nisso, ela tropeçou e avançou em direção a ele girando toda desgovernada, mas Rick conseguiu evitar todos os seus ataques sem dificuldade. Ele então pensa que ela fez isso de propósito, se sentindo arrogante por achar que era forte, porque não conseguiu ler nenhum movimento dela naquele ataque. Enquanto isso, ela tentava disfarçar o tropeço, tentando manter o controle da situação. Em seguida, ela se preparou para usar uma técnica que só podia ser usada 3 vezes por dia, devido ao impacto em seu corpo. Ela avançou mais rápido, surpreendendo Rick por estar 3 vezes mais veloz do que antes, embora ainda parecesse lenta aos olhos dele. Rick considerou que ela poderia usar outra técnica mortal como essa, se ele tentasse algo, então simplesmente se esquivou quando ela avançou novamente. Ela ficou surpresa com isso, e perguntou quem era aquele homem. Ela pensou que só poderia
poderia usar aquela técnica mais 2 vezes, e se perguntou o que faria em seguida. Ela tentou mais uma vez, mas Rick se esquivou novamente. Quando ela partiu para cima dele pela 3ª vez, ele pensou em contra-atacar, mas ela tropeçou novamente, quase rastejando pelo chão. Rick percebeu que ela estava vulnerável e se perguntou se tinha uma chance. Rick tentou acertá-la com um soco poderoso no chão, fazendo a garota voar para longe e criando um rombo gigantesco na arena. Assustada, a garota percebeu que teria sido atingida se não tivesse se esquivado. Rick comentou que sabia que ela conseguiria desviar e avançou em sua direção, deixando-a cada vez mais assustada. Finalmente, ela admitiu a derrota, concordando em deixá-lo vencer desta vez, depois que ele conseguiu evitar seus ataques rápidos. Antes de partir, Rick lembra ela sobre a promessa de ser seu servo até a morte. Ele exigiu a mesma recompensa que ela havia proposto, mas ela partiu sem cumprir sua parte, metendo o pé rapidinho. Rhanet então lembra a Rick que os resultados dos exames seriam divulgados em breve e mencionou que Brownstone e os outros logo chegariam. Rick perguntou por que eles estavam vindo, e ela explicou que queriam ver pessoalmente os resultados dele e como ele se saiu nos desafios difíceis. Com uma sensação ruim sobre o que estava por vir com os desafios iminentes, Rick sentiu um pressentimento sombrio se aproximando. Então, se você curtiu o vídeo e quer a continuação, já deixa aquele like para fortalecer, se inscreve no canal, e se ficou até aqui, comenta aí o nome do seu anime favorito para eu dar uma olhada. É isso, e até o próximo resumo do Tio Wasabi.